Bom dia a todos e a todas. Convidamos os senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes e na antessala para virem a plenário para darmos início à quinta audiência pública do 9º período. Gostaríamos de convidar as seguintes autoridades para compor a mesa: secretário municipal de Transporte e Trânsito, senhor Rodrigo Tortoriello; secretário municipal de Governo, senhor José Soter de Figueroa Neto. Como é uma audiência solicitada pela Prefeitura, atendendo a uma lei municipal, primeiro nós vamos passar a palavra para o secretário, logo em seguida vamos passar a palavra para o público, depois para os vereadores, depois para o secretário para as considerações finais. Com a palavra, secretário de Transporte, Rodrigo Tortoriello. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, público presente. Bom, a gente está aqui hoje para apresentar o cálculo tarifário do transporte coletivo de Juiz de Fora e cumprir o rito obedecendo à legislação municipal de apresentação ao público e aos vereadores aqui na Câmara Municipal. Pode passar o próximo. Bom, a metodologia, ela obedece o que está previsto no edital 5/2014 e ela remete também ao nosso decreto de 2003 e não houve nenhuma mudança significativa na metodologia utilizada, nem na fórmula de cálculo. É uma situação que está prevista em contrato, já que é a primeira vez que se faz o cálculo tarifário depois da licitação do transporte coletivo. Próximo. E aqui cabe fazer um esclarecimento com relação a essa situação. O parágrafo 2º da cláusula 22 diz que os reajustes autorizados antes do início da operação, o valor da tarifa inicial incorporará as alterações havidas conforme parágrafo 3º e 4º dessa cláusula. Então, a gente teve o aumento em abril de 2016 e ele foi incorporado ao edital, ao início da operação, que começou em 1º de setembro de 2016. E aí, para poder esclarecer o momento do reajuste, a gente apresenta o parágrafo 3º, que diz que, caso o início da operação ocorra em um período superior a 8 meses após o último reajuste, e aqui o texto termina, esse não é o nosso caso que a gente está vivenciando, já que o início da operação foi em setembro e o reajuste foi em abril. A gente passa para a próxima página, por favor. O parágrafo 4º, que diz que, caso o início da operação ocorra em até 8 meses, do reajuste tarifário ocorrido, a tarifa a ser cobrada no início da operação será a tarifa vigente e o próximo reajuste 12 meses após o abril, que é a data que a gente tinha de referência. Então, nessa situação aqui, a partir de abril, a gente já poderia ter efetuado o reajuste do valor da tarifa. O parágrafo 5º diz que, após realizado um reajuste, o próximo só pode ser realizado após 12 meses. Próximo. E aqui, uma questão contratual, que essa é a grande diferença com relação aos anos anteriores, em que essa decisão do reajuste, tanto o poder público quanto os operadores, eles têm direitos e deveres dentro de um contrato.
o importante é que essa relação seja mantida de forma a obedecer ao contrato e à legislação vigente. Então, o parágrafo 3º diz que também é uma mudança com relação aos arredondamentos. O arredondamento sempre será matemático, evitando aquela situação de arredondar para baixo, arredondar para cima, a escolha ao bel prazer do gestor público. O arredondamento é matemático, conforme os dados calculados. Então, de 2,5 para baixo, arredonda para baixo, de 2,5 para cima, arredonda para cima, só como exemplo de arredondamento. E aqui o item que motivou essa audiência pública e esse movimento de reajuste, que após decorrido 12 meses do início da operação, haverá obrigatoriamente uma revisão tarifária para ajustar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E, nesse momento, as concessionárias entram com o pedido dessa revisão, no dia 20 de setembro, entraram com o pedido dessa revisão tarifária. Próximo. Bom, a gente vai fazer aqui uma análise dos últimos anos, de 14 a 2017, o que está acontecendo. A queda de passageiros entre 2014 e 2017 foi da ordem de 8%, e só do ano de 2016 para 2017, 4,5%. Isso aqui, todos esses dados são auditados pela bilhetagem eletrônica e a gente tem total acesso e controle dessa informação. Isso aqui, qual é o resultado prático? Quanto mais diminui-se o número de passageiros, são menos pagantes para poder custear a tarifa vigente. Próximo. A quilometragem, esse é uma responsabilidade da Cetra, do ponto de vista de manutenção da prestação do serviço e com relação ao custo. Então, a gente tenta manter a operação dentro de parâmetros de custo adequados para que não haja um aumento excessivo da tarifa. E a gente consegue aqui que a quilometragem, que em 2014 era 4 milhões e 57, hoje ela esteja da ordem de 4 milhões e 52 mil quilômetros. Então, a gente está mantendo a operação dentro dos padrões para evitar um aumento de custo. Próximo. E a gente já apresentou aqui de outras vezes o IPK, que é a relação entre a passageiro transportado, índice passageiro por quilômetro, isso que é o IPK. Passageiro transportado é a quilometragem produzida. Como a quilometragem é estável e o número de passageiros cai, o IPK também apresenta essa mesma redução, e a gente tem a redução da ordem de 4,2% do IPK entre 2016 e 2017. Próximo. E o que tem pressionado bastante a sociedade como um todo, que é o aumento dos combustíveis, a gente tem um aumento de 10,43% do óleo diesel somente nos meses de julho a setembro desse ano. Então, aqui a gente nem está falando de todo o período, 10,43% entre julho e setembro. Então, fazendo essas considerações iniciais, essa apresentação foi feita ontem ao Conselho, e onde foi aprovada a metodologia e os parâmetros utilizados nessa apresentação. Próximo. Bom, a planilha é formada por custos variáveis e custos fixos, e aqui, como de praxe, eu vou deixar aberto para que quem quiser fazer algum questionamento que o faça, porém não vou me detalhar muito na explicação, porque é uma explicação cansativa de cada item. Então, a gente está aberto a esclarecer qualquer um e vamos apresentar, como exige a legislação, toda a planilha, porém, sem entrar na detalhe da metodologia em si. Próximo. Os custos variáveis. O primeiro item a ser analisado é o combustível. A gente pega a média aritmética dos preços médios praticados pelas distribuidoras de petróleo na cidade de Juiz de Fora, e a fonte dessa informação é a ANP. Então, o site da ANP, aberto ao público, pode ser lá considerado e pegar essa informação para ser conferida. Todos esses dados também, todo o material utilizado para o cálculo tarifário fica disponível e aberto para acesso ao público, garantindo toda a transparência do processo que a gente sempre conduziu dessa forma. Próximo. Os coeficientes de consumo são os mesmos utilizados estabelecido na concorrência, e a variação que tem com relação
aos anos anteriores é que a proposta das empresas, que considerava a redução de alguns itens de consumo, foi considerada, reduzindo aqui, então, alguns parâmetros anteriormente utilizados conforme previsto. Próximo. Os valores contidos para levantamento de preço de óleo lubrificante, a gente levanta todas as notas fiscais apresentadas pelos consórcios e considera o menor valor apresentado pelas empresas. Aqui, a última observação é com relação ao tamanho do produto que a gente considera na nota, para não ter compra de embalagem menor, que tem um preço um pouco maior. Próximo. Com relação à questão da rodagem, que são os pneus, câmaras, protetores e tudo que compõe a parte de rodagem dos veículos, a gente apresenta esses dados com 6 pneus para cada ônibus, 3 recapagens para cada pneu, câmara de ar e protetor. E também, mesmo item acontece para o micro-ônibus, sendo que o micro não utiliza câmara e protetor. Próximo. Próximo. Os veículos de pequeno porte, eles utilizam 4 pneus e 3 recapagens também. Próximo. Os custos variáveis, fechando aqui a parte de rodagem, a gente considera a vida útil de cada pneu de 127.800 km para pneu de ônibus e micro-ônibus e a metade desse valor para o veículo de pequeno porte, que são os automóveis. Próximo. Esse valor de 127 mil quilômetros foi parte da proposta dos concessionários. O item peças e acessórios, ele é considerado para a manutenção do veículo, é um coeficiente também previsto na legislação e foi o mesmo coeficiente já utilizado anteriormente que está previsto no contrato. Próximo. Como resumo dos custos variáveis, a gente tem que R$ 1,67 por quilômetro rodado de custo variável. Próximo. O que compõe os custos fixos? Depreciação e remuneração, que leva em consideração, além do investimento feito em frota, todo o investimento feito na parte de infraestrutura, como garagem e os equipamentos que são utilizados para manutenção. Então, a gente utiliza como preço de referência o preço do veículo padrão, é o que vai determinar todo o reflexo desse cálculo. Próximo. Considera-se o preço do veículo sem a rodagem, uma vez que a rodagem é considerada nos custos variáveis. Próximo. Como depreciação. Estava fora de ordem aqui. O valor do veículo com rodagem é 280 mil e o valor do veículo sem rodagem, 270 mil. Próximo. Aqui a gente apresenta o cálculo com os índices que são utilizados, a remuneração do capital e almoxarifado, instalações e equipamentos, e também o índice de depreciação apresentado nesse slide. Próximo. A gente tem que o total ponderado por veículo dá em torno de R$ 46 mil por ano de custos fixos com depreciação e remuneração. Próximo. Outro item importante do custos fixos são as despesas relativas a pessoal e benefícios. Aqui inclui toda a mão de obra e todos os benefícios como vale ticket de refeição, cesta básica e todos os itens que compõem os benefícios oferecidos pelas empresas operadoras do sistema. O salário foi reajustado em 6,5%, com base em fevereiro, data base era fevereiro, e o salário só foi definido o acordo coletivo no mês de maio, assinando-se o acordo coletivo em junho de 2016. Próximo. Também são considerados os valores de prolabore e RPA, conforme os valores e limites estabelecidos com a legislação vigente e o edital de concorrência. Próximo.
Os encargos sociais também são considerados no cálculo, é obrigatório que se considere isso. E eu não vou me detalhar aqui, que é questão de legislação, não vou esticar na explicação desse item. Próximo. Fator de utilização. Isso aqui a gente pega a massa de todos os trabalhadores do sistema para calcular quantos motoristas e cobradores mecânicos são necessários para a realização da operação. Então, a gente acha o número de motoristas ideal para cada categoria e aplica esse valor na planilha tarifária. Próximo. Também são considerados os custos de FGTS, por exemplo, de afastados por acidente, como eu já mencionei, cesta básica, ticket de alimentação, conforme o acordo coletivo de trabalho. Próximo. São considerados também auxílio saúde, seguro de vida e o último item, reposição salarial, ele é referente ao período em que o acordo coletivo ficou sem ser considerado. Vamos supor que no nosso caso desse ano, de fevereiro a maio, existia o salário era mais baixo e quando tem um acordo coletivo faz-se o pagamento retroativo desses valores. Então, a gente considera também a reposição salarial. Próximo. Reposição de ticket de alimentação e do seguro de vida, que esse ano não houve necessidade, mantendo a mesma metodologia do salário. Próximo. A gente considera também os valores do seguro obrigatório, que é o DPVAT, esse valor é público, está no site da Secretaria do Estado da Fazenda. O IPVA também é a mesma fonte e demais despesas, são despesas administrativas, onde considera aqui o valor da metodologia aprovada, consagrada aqui desde 2003, e prevista também no edital de concorrência 5 de 2014. Próximo. São considerados também seguro de responsabilidade civil e a taxa de licenciamento. O seguro de responsabilidade civil, a gente acompanha os valores pagos pelas empresas e que esse ano ficou em R$ 185,23. Taxa de licenciamento é um valor determinado pelo governo do Estado e o valor está disponível no site da Secretaria de Fazenda. Próximo. Como resumo dos custos fixos, a gente tem praticamente um custo de R$ 305 mil por veículo por ano, que é o somatório de todos esses custos apresentados. Próximo. Como resumo da planilha, a gente tem que o custo total por quilômetro esse ano fica da ordem de R$ 5,56 para cada quilômetro rodado. Próximo. Parâmetros operacionais. Aqui a gente apura a demanda, que foi calculada entre setembro e agosto de 2016, já apresentei o número, agosto de 2017, desculpa, já apresentei o número inicialmente, nas considerações iniciais. A quilometragem também é apurada no mesmo período, sendo que a quilometragem produtiva, que é a quantidade de quilômetros rodados, quando o ônibus não está em operação, ela fica limitada a 5% da produtiva para evitar que se transfira custos adicionais para o cidadão. Os tributos são os tributos previstos em lei, ISS, PIS/COFINS e a contribuição previdenciária da ordem de 2%. Próximo. Então, a gente tem hoje uma frota total de 625 veículos, considerando 601 convencionais, 2 micro-ônibus e 22 veículos de pequeno porte. A quilometragem foi de 4.093.000 quilômetros, com uma demanda de 7.909 passageiros. Isso dá o IPK de 1.932. O que é isso? Como resumo, é que a tarifa é exatamente a equação entre custo total dividido por passageiro pagante. Quanto maior o número de pagantes, menor o valor da tarifa. Cabe esclarecer aqui que entre setembro de 2016 e agosto de 2017, a gente teve a entrada de 186 veículos 0 km, além da renovação da frota com veículos com idade média permitida pelo sistema. Ano passado, quando a gente veio aqui apresentar o cálculo tarifário, a idade da frota era de 7 anos e meio, praticamente 8 anos, quando do início da operação,
e hoje a gente tem uma frota com a idade aproximada de 4 anos e meio. Então, a gente teve aí quase uma redução de 3 anos e meio da idade da frota, melhorando a qualidade dos veículos. Próximo. Com isso, a gente chega ao valor calculado de 309,79 e que resulta num arredondamento para R$ 3,10, considerando o arredondamento matemático previsto em contrato. Próximo. Ainda que a gente apresente o valor, aqui nesse gráfico, a gente apresenta outras tarifas do Estado de Minas Gerais e comprova que a tarifa de Juiz de Fora ainda continua uma das mais baixas do Estado. Aqui tem todas ali, só para dar um exemplo: Belo Horizonte, Betim e Birité, da ordem de R$ 4,05, Ribeirão das Neves, R$ 3,85, Coronel Fabriciano, R$ 3,80, Uberaba, R$ 3,80, Ipatinga, R$ 3,80, Passos, R$ 3,65, Itabira, R$ 3,60, Poços de Caldas, R$ 3,60, Araxá, Vespasiano, Itaúna, R$ 3,40, R$ 3,45, Sete Lagoas, R$ 3,30, Teófilo Otoni, R$ 3,30, Lavras, R$ 3,30, Pará de Minas, R$ 3,20, Pouso Alegre, R$ 3,20, Patrocínio, R$ 3,20 e, por último, ali no nosso gráfico, R$ 3,10 é o valor apresentado para a cidade de Juiz de Fora. Muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos a exposição do secretário. Antes de abrir, foi 3,10, mas em percentual, quanto que ficou o reajuste, afinal de contas? Para não poder... Espera aí, 12%. 12%. Nós vamos agora, só para explicar a dinâmica da audiência, passar a palavra para o público, depois para os vereadores e, em seguida, o secretário responde aos questionamentos nas considerações finais dele. Passamos a palavra por 5 minutos para cada inscrito do público. Primeiro inscrito, o senhor Felipe de Souza Brito, Movimento de Secundaristas. Senhores vereadores, senhor presidente, e a todos os presentes, bom dia. Eu sou Felipe, estudante secundarista. Venho aqui para fazer algumas perguntas ao senhor Figueroa. Espero que ele me responda. Você tem carro? Ele vai. As perguntas não podem, só para explicar, não pode ser um debate. Você faz as perguntas e ao final eles vão fazer as respostas. Eu gostaria que ele respondesse, não, mas por favor. O nosso regimento não permite que seja um debate. Não, aí mas você é faz difícil as ele perguntas. responder. Ele vai responder depois. Tá, anota fazendo favor. Você tem carros? Você tem filhos? Eles usam transporte público? Pois bem, o senhor acha certo um estudante gastar de 2 a 4 passagens por dia para ir à escola, sendo que ao final do mês, o estudante que gasta 2 passagens terá um custo de R$ 120. Já o estudante que paga 4 passagens ao dia, ao fim do mês, terá o custo de R$ 240. E se nós estamos em crise econômica, a crise não é dos estudantes nem do povo trabalhador, e sim dos grandes empresários. E nós não podemos pagar por essa crise, aumentando a tarifa do transporte público. Queremos um transporte de qualidade e acessível a todos. Vamos para algumas críticas. Motoristas desqualificados, pois não respeitam o pedestre e nem as pessoas que aguardem no ponto de embarque. Não tem horário fixo, várias linhas com superlotação, ônibus com suporte para cadeirantes estragados, só de contar os ônibus que param no meio da via, pois estão com defeitos. Eu deixo mais uma vez meus parabéns para quem votou no prefeito Bruno, que está acabando com o Juiz de Fora. Basta olhar para os lados onde caminhamos, você ver obras inacabadas e jogadas aos troços. Parabéns, Bruno. Que o povo de Juiz de Fora lembre nas próximas eleições das merdas que você fez em nossa cidade. Obrigado. Nós agradecemos ao Felipe. Passamos a palavra a Felipe Borges Modesto, Frente LGBT Juiz de Fora. Senhores vereadores, senhor presidente, a todos os demais presentes, bom dia. Meu nome é Felipe, eu sou estudante do ensino médio, também sou secundarista, mas não venho representar a classe.
Eu venho falar em nome da Frente LGBT Juiz de Fora, porque, assim como todo mundo, quem usa o transporte, nós também usamos. E nós também temos interesses e temos demandas. E eu quero aqui expor insatisfação com essa proposta, tendo em vista a má qualidade do serviço prestado e o já alto valor da passagem. A grande maioria da população usa o transporte público, que circula em mais condições de manutenção, colocando em risco a integridade física do usuário também. Essa má estrutura se verifica também no número de carros por linha, que é insuficiente, deixando a desejar também a transporte dentro da cidade, e também na falta de políticas para os usuários que necessitam desse serviço mais de 2 vezes ao dia. Existe aí o bilhete único, mas ele se vê também insuficiente em alguns momentos na integração entre as regiões, que também é precária. E uma das consequências disso é a superlotação dos coletivos, principalmente em horário de pico. Isso aí gera algumas consequências para a gente que eu gostaria de ressaltar aqui. Uma dessas consequências é a facilitação, né, gera facilidade para que ocorram assédios sexuais dentro dos coletivos. Não que isso não ocorra quando os coletivos estão vazios. E isso eu acho que seria um ponto a ser esclarecido e ser pautado também, que é a segurança dentro do coletivo. Como morador de um bairro afastado do centro da cidade e candidato à Universidade Federal no ano que vem, eu moro em Grama, eu pegaria 4 ônibus para chegar na aula e voltar para casa. Então, o meu gasto diário por dia seria de R$ 12,40 e no final do mês eu gastaria R$ 248. Esse gasto ele é inviável para mim, e não só no meu caso, como nos moradores que estão lá próximo à minha casa. Conheço várias pessoas que estudam na UF que moram tanto em Grama, quanto em Filgueiras, quanto em outros bairros afastados e não teriam condições de arcar com esse valor. Isso acaba por prejudicar nosso estudo, né? Algumas pessoas não conseguem ir à aula todo dia e é complicado realmente a situação. Eu agradeço a palavra. Nós agradecemos ao Felipe. Passamos a palavra a Ana Beatriz Gonçalves de Assis, membro do CONSET Região Sudeste. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero deixar bem claro aqui, com relação à metodologia e à análise da planilha. Nós, como conselheiros, estivemos presentes, sempre estamos presentes em todas as reuniões do Conselho, acompanhando. Eu estou nesse Conselho já há 4 anos. Quero deixar bem claro que a CETRA é um órgão de muita responsabilidade, é um órgão que sempre abriu as portas para nós, conselheiros, para todos os membros de associações, presidentes, enfim. Não existe nenhum tipo de ilegalidade com relação à análise da planilha. Isso eu quero deixar bem claro que foi a concordância entre nós, conselheiros, que estivemos presentes ontem na reunião. Outra coisa é com relação à mídia da tribuna, que soltam coisas que estão mal informados. O nosso maior debate ontem foi a respeito de quê? O Conselho aprova a tarifa do ônibus, do transporte coletivo. Primeiro, o Conselho não é deliberativo, ele é consultivo. Então, nós não temos o poder de aprovar ou desaprovar, porque se tivéssemos, jamais aprovaríamos um aumento que vem sendo, de uns anos para cá, de 12%, um aumento igual que não teve ainda, não tem nada aprovado, não tem nada ainda certificado. E a Tribuna de Minas hoje já soltou que o Conselho aprovou. Então, o Conselho não aprovou nada, nem votação não teve ontem para início de conversa. Então, nós não temos esse poder. Um aumento de 10,43% é um absurdo, porque todos os anos, qual que é o argumento dos empresários? Não é da CETRA. O argumento não é da CETRA, o argumento é dos empresários prestadores de serviço do município. A qualidade do transporte público. Não tem qualidade. Teve uma melhoria razoável
entre alguns carros, alguns, 30% da frota, dos ônibus, teve uma leve melhoria. A má administração dos horários. Nós, há algumas reuniões atrás, não me lembro, mas o Rodrigo deve lembrar, nós pedimos uma audiência pública, uma reunião, primeiramente, com a Secretaria de Obras e uma audiência pública para debater a qualidade das vias públicas, que isso também acarreta custo para o transporte coletivo. Então, é um conjunto de coisas que vem trazendo para o aumento. Mas só que eu gostaria de deixar bem claro para os senhores que a população não tem que pagar por isso. Existe uma responsabilidade, primeiramente, do Poder Executivo e uma responsabilidade também do Legislativo. Eu quero acarretar isso para os senhores. Porque o dever do Legislativo é o quê? É fiscalizar, é fazer leis. E, infelizmente, me perdoem, mas os senhores não estão fazendo isso. Os senhores, outros dias, saíram para fiscalizar banco. Isso aí, para mim, é estou desviando um pouco do assunto, senhor presidente, mas que vai estar... O banco tem os seus órgãos, isso aí, eu acho que é um trabalho do PROCON orientar o consumidor. Vou deixar uma proposta para os senhores para fiscalizar o quê? As empresas prestadoras de serviço do município. Por exemplo, as empresas de ônibus vão fazer uma reunião, vão fazer uma auditoria, as Transp, a qualidade, o rapaz aqui falou do assédio. Tem sim, muito assédio, a falta de educação dos trabalhadores. Infelizmente, passageiros que são deixados para trás. Agora, com relação ao atraso, sim tem, porque as nossas vias públicas também não têm qualidade. Os horários de ônibus em alguns bairros são mal administrados. Agora, o trabalhador também da classe não pode ser penalizado por isso. Não pode. Então, eu deixo aqui a minha indignação com relação ao valor e à qualidade do transporte coletivo. Com relação ao valor que é comparado às outras cidades, tudo bem, concordo que Juiz de Fora tem um... Posso? Sim, temos uma passagem barata com relação às outras cidades, mas nós não podemos comparar a qualidade também das outras cidades para Juiz de Fora. Eu conheço o transporte coletivo de Uberaba, de Uberlândia, de Montes Claros. Então, não podemos fazer essa comparação. E, não indo muito longe, tem também o transporte alternativo, que em Juiz de Fora não deixam nós praticar a democracia. Nós agradecemos a Ana Beatriz. Só fazer um esclarecimento. A sua sugestão foi registrada, nós vamos encaminhar para as comissões, mas há uma comissão que foi criada para cumprir as leis municipais. E há uma lei municipal que o cidadão não pode ficar mais de 15 minutos na espera dos bancos. Então, por isso que foi feita uma fiscalização por parte dessa comissão. Mas o seu pedido foi registrado e nós vamos encaminhar para as comissões que possam fazer essa fiscalização. Passamos a palavra a Jordan Beloto de Souza, membro do Movimento União da Juventude Rebelião. Bom dia a todos, primeiramente. Gostaria de colocar alguns pontos. Foi um discurso, de fato, bonito, assim, dá uma ideia das empresas, de concorrência, comparação com outras cidades, de fato, um discurso muito demagógico, talvez devido à formação ultraliberal de nosso secretário, mas que não vem ao caso. Muitas vezes a gente, quando fala do empresário, da questão das empresas, a gente esquece a quem serve o transporte público. O transporte público serve ao trabalhador, serve ao estudante, serve às camadas mais pobres da população, que acabaram de ter uma redução de R$10 no salário mínimo. E vão justamente aumentar a passagem, deixar ainda mais cara a vida do trabalhador, para aumentar o lucro de meia dúzia de empresas.
Esse é um questionamento essencial. Outra coisa seria a questão da queda do número de passageiros, porque isso demograficamente não se explica. Isso pode ser alguma alteração na estatística provocado pelo regime de aulas das universidades, por o número de feriados nos meses, o que não justificaria colocar isso em relação ao aumento de custo de passagem, o que é absurdamente. No último aumento, foi colocado aí que o aumento justificaria uma série de melhorias, né, como colocou agora há pouco a senhora que estava. E para onde foram essas melhorias? São irrisórios perto do aumento. São, de fato, irrisórios. Não tem como colocar credibilidade nenhuma no aumento para justificar as melhorias, essas supostas melhorias que tiveram no sistema de transporte. Pelo amor de Deus, nós temos aqui o 755 absurdamente lotado. Absurdamente lotado. Muitas das pessoas têm que pegar 2 ônibus para se locomover. Pelo amor de Deus, não é possível que se de fato se acredite nisso, se acredite que esse aumento vai melhorar alguém, não é possível. Porque, de fato, a gente vê a população sofrendo com o transporte público. E queria lançar aqui também uma questão que me pareceu muito interessante, sobre a questão, nós vemos nacionalmente, né, a questão, uma relação tanto quanto promíscua entre as empresas de transporte e o poder público, de fato. Isso se comprovou agora no Rio de Janeiro, mas podemos ver, é nacional, de fato, não é específico do Rio, a gente sabe o que acontece, empresas de transporte que lidam na área de transporte público financiam campanhas, não sei se é o caso em Juiz de Fora, não tenho provas para afirmá-lo, mas posso fazer um questionamento aqui, que saíram em alguns portais a doação do secretário de Transporte, no valor de R$10.000 a campanha do prefeito Bruno. Eu queria primeiro dar a oportunidade para que se defenda e lançar uma outra questão, que é se o transporte público, se a vida do trabalhador, se o transporte, se o direito à cidade, se vale R$10.000. Nós agradecemos ao senhor Jordão. Passamos a palavra ao senhor Gabriel Martins Jorge, membro do Movimento União da Juventude e Rebelião. Primeiramente, eu gostaria de saudar os estudantes, né, e aos trabalhadores que estão aqui, que são mais importantes ser saudados, né, depois ao presidente e aos vereadores, tem que seguir esse rito burguês que é colocado a nós. Mas eu gostaria de questionar aqui algumas coisas que foram levantadas nesse slide aí, que, como o Jordan já até falou, que eu acho que são mentirosas. Por exemplo, em relação ao número de passageiros na cidade. A gente sabe que uma cidade como Juiz de Fora, com a extensão da cidade, com quase 700 mil habitantes, e uma universidade federal tão grande, fora as outras universidades privadas que existem, teve uma queda no aumento de passageiros. Isso é uma grande mentira, porque a gente sabe que, por exemplo, a cada ano que passa, o número de vagas na Universidade Federal ela aumenta, e isso faz com que estudantes, né, tenham que pegar cada vez mais os ônibus, porque nem todo mundo mora ao entorno da universidade. As pessoas têm que procurar alternativa, por exemplo, no centro da cidade. E esse mito, né, dessa campanha fajuda que a prefeitura aí lançou com o consórcio Manchester e os outros consórcios que estão aí sendo impostos com a questão do sistema urbano, que é o cartãozinho que se prometia tal integração e que não é. Por isso que eu quero deixar aqui que o movimento Correnteza, né, que constrói dentro da universidade, da UFJF, é contra esse aumento de passagem que é abusivo. A gente está a passagem atual é 2,75, num aumento feito em abril do ano passado e vai se aumentar mais ainda esse ano. Não há justificativa nenhuma para se aumentar o transporte em Juiz de Fora, o preço das passagens. Primeiro, porque temos aí a precarização dos trabalhadores do transporte, né, que eles não podem nem se organizar sindicalmente, como a gente viu na última greve geral. Os trabalhadores foram penalizados por fazerem a greve sem direito algum, e todas essas empresas aí que são oligopólios nacionais, né,
todos do mesmo grupo familiar que está presente em Juiz de Fora. Esse monte de empresa aí que se fundiu. Vocês acham que um monte de empresários, donos de cada uma empresa? É uma pessoa só que é dono dessas empresas. E a gente fala aí, aonde está sendo o benefício para o trabalhador? A gente viu lá, no início do ano, com as trocas do ônibus, né, que muitos dos ônibus haviam as placas de ônibus que já eram velhos. Como já foi citado aqui, ônibus operando com mais de 8 anos. E aí, onde está a melhoria para o trabalhador? Onde está a melhoria para o motorista e para o colaborador de ônibus, que ele é treinado a só sair do ponto de ônibus, né, como o presidente já citou aí, que existe uma lei de 15 minutos no ponto, o cobrador e o motorista só pode sair do ponto quando enche o ônibus. Eles ficam falando, a caminho para trás, o ônibus só vai sair quando não tiver como entrar mais pessoas. Então, vai pessoas já quase sentadas no colo do motorista. Então, vamos evitar de ser demagógico, ser leviano aqui nas falas, assim, nas defesas, né, que daqui a pouco vai abrir a defesa para os vereadores. Eu acho que a gente tem que ser, de fato, materialista com o que ocorre em Juiz de Fora, né? Eu queria cobrar aqui também, por exemplo, as linhas diretas para a Universidade Federal, que não são cumpridas, né? Existe um ônibus que vai para a Zona Norte em alguns horários. Isso é um problema tão grande, porque nós, estudantes da universidade, nós gastamos muito dinheiro com passagem. É quase R$200 ao mês com passagem de ônibus. Então, eu queria deixar aqui a indignação, queria deixar aqui também cobrança ao Conselho, né? A gente, como já foi falado aqui, que o Conselho não é deliberativo, mas a população não sabe que existe Conselho. Por exemplo, os secundaristas não têm cadeira no Conselho, não foram consultados para o Conselho. A universidade não está sendo consultada pelo Conselho. E aí fica a questão, será que está sendo democrático essa discussão de aumento de passagem? Será que a população, de fato, essa sessão aqui, que está sendo marcada neste horário, será que é, de fato, democrático para a vida dos trabalhadores? E eu queria deixar aqui também a comparação com outros municípios, né? Se a gente for ficar comparando com outros municípios, a gente vai cair numa contradição ilógica. Eu conheço municípios, eu acho que todo mundo aqui de Juiz de Fora conhece o município de Cabo Frio. Tem 200 mil habitantes, lá foi aplicada a mesma medida, e foi no início do ano passado. Hoje a passagem lá é R$ 5,60, a passagem lá era R$ 3,40. Quando foi aplicada essa mesma medida que está sendo discutida em Juiz de Fora, até hoje a passagem é R$ 5,60. Então, fica a questão, né? Adianta comparar com outros municípios? Então, vamos comparar com municípios que têm passe livre. É dever da prefeitura botar o passe livre estudantil, administrar o transporte público, administrar os ônibus, não é deixar na mão de empresa privada. Eu acho que aqui, o nome é transporte público. Por que não está na mão da prefeitura de Juiz de Fora? Fica com essa falsa demagogia aí de que o consórcio Manchester é pela prefeitura, mas não é. São os oligopólios que controlam essa porcaria desses ônibus que estão instaurados. Ônibus com barata, um ônibus que cai nos pedaços. Obrigado. Nós agradecemos ao Gabriel. Passamos a palavra a Vitor Soares, membro do Movimento União da Juventude Comunista. Vai começar no relógio? Pode começar. Bom dia a todos aqui presentes. Eu queria alguns esclarecimentos no sentido de que, como já foi colocado, como uma cidade igual Juiz de Fora, em que temos todo semestre um aumento do número de estudantes na UFJF, um aumento do número de estudantes nas universidades particulares, e um aumento do crescimento populacional da cidade, o que justifica que o número de passageiros esteja caindo para justificar esse aumento? Eu não consegui compreender o que levaria essa diminuição do número de passageiros, e queria apontar algumas outras coisas. Como já foi dito anteriormente pelos companheiros da JR, aqui se fala de um aumento justificado no passado pela melhoria da qualidade. Quem tá usando transporte público não viu essa melhoria que se mostra em dados aí na prática. Quem está pegando ônibus todo dia não viu melhoria alguma, viu um socateamento cada vez maior do transporte público dentro de Juiz de Fora, e
E, então, assim, não houve essa melhoria, que era justificativa do aumento passado. Esse aumento que está vindo agora, de 11%, é absurdo. É uma piada você falar que aumentar... Que o transporte público em Juiz de Fora é barato. É barato para estudante, é barato para quem recebe salário mínimo, gastar R$200 em um mês com transporte público, não é. Para um transporte público precarizado, para um transporte público que não atende as demandas mínimas, que você passa muito tempo para conseguir pegar um ônibus superlotados. E já que é para comparar com outras cidades, fica esse questionamento. Existem muitas cidades que o passe livre já foi implementado, coisa que é uma realidade totalmente distante de fora. Então, assim, é muito conveniente você escolher algumas poucas cidades para fazer essa comparação. Da mesma forma que existem cidades, porque a realidade do transporte público no Brasil inteiro é de precarização e é de preço absurdo, é muito conveniente pegar alguns exemplos para colocar num quadro. Existem muitas outras cidades que o transporte público, que existe passe livre, que existe meia passagem para estudante, existem muitas cidades que o valor é abaixo de R$ 2,75. Nós agradecemos. Passamos a palavra a Augusto Coelho Miranda, Movimento União da Juventude e Rebelião. Primeiramente eu gostaria de saudar todos os estudantes e trabalhadores que estão aqui presentes nessa reunião extremamente ademocrática, porque, marcada nesse horário, isso impossibilita que os trabalhadores e estudantes, que são os mais afetados pelo aumento da passagem de ônibus, estejam aqui presentes. Eu gostaria de fixar minha fala como estudante de arquitetura e urbanismo também, porque quando a gente pensa na lógica de direito à cidade, o questionamento que me fica é direito a quem? Porque com esse aumento da passagem de ônibus, a gente vê uma restrição das classes mais pobres do acesso ao ônibus e o acesso ao transporte público na cidade, o acesso à cidade em si. A gente estuda uma grande teórica brasileira, que é a Raquel Ronick, e ela fala muito bem disso, do direito de cidade para quem? Quem tem acesso à cidade hoje? A gente cria um déficit de cidade enorme quando a gente aumenta essa passagem de ônibus, porque a gente restringe as pessoas que vão usar esse ônibus. Então, nesse sentido, eu peço aos senhores que façam um estudo do impacto social que o aumento vai gerar na vida dos trabalhadores e dos estudantes. Como que a permanência estudantil vai ser afetada por esse aumento? A gente tem que discutir não o aumento de passagem, mas sim o passe livre estudantil, que já é implementado em várias dessas cidades que eles colocaram como prova de aumento de passagem aqui em Juiz de Fora, usando como ponto comparativo. Então, senhores, eu gostaria de deixar claro que essa reunião é extremamente ademocrática pela falta de participação dos trabalhadores e dos estudantes, e os que estão aqui participando tiveram que muitos matar aula e perder um dia de trabalho, e deixar claro que esse aumento de passagem vai contra todo o estudo de urbanismo democrático que a gente tem hoje. Passamos a palavra a Sérgio de Castro Magalhães, Movimento da Unidade Popular pelo Socialismo. Tá bom. Bom dia, pessoal. Eu queria saudar aqui os estudantes também, os trabalhadores que puderam se locomover para participar desse plenário agora de manhã. Meu nome é Sérgio, né, já me apresentou. Eu construo a Unidade Popular pelo Socialismo, né, que é um partido em campanha de legalização para que a gente possa disputar espaço, por exemplo, como na Câmara dos Vereadores, né, porque a gente acredita que existe um esgotamento da representação, né, uma representação que poucas vezes está intimamente ligada com a luta dos trabalhadores, intimamente ligada aos interesses dos estudantes, dos trabalhadores, e pode trazer para cá, por exemplo, a voz, a combatividade que a gente vê necessária, né? Por exemplo, necessária nesses momentos em que a gente vê uma situação de aumento de uns 35 centavos, né? Que são 35 centavos que não podem sair do bolso do trabalhador informal, né? Porque a gente sabe que muitas vezes tem como o trabalhador conseguir na sua carteira de trabalho, né? no seu contrato de trabalho, que seja assegurado o Vale Transporte, né? Mas a gente sabe que a situação do Brasil é em que 21 milhões de brasileiros são trabalhadores informais, né? São trabalhadores que muitas vezes não têm esses benefícios assegurados no seu contrato de trabalho, né?
E eu acho interessante a gente pautar isso aqui em Juiz de Fora, porque são 35 centavos a mais que vai sair a cada passagem, todos os dias de ida e volta, muitas vezes nas zonas mais afastadas, né? Na Zona Norte, por exemplo, tem que pegar 2 busões, né? Porque a gente sabe que a lógica também de Juiz de Fora do transporte público é uma lógica que vem do centro para ir para os... geralmente, né? A maioria das linhas vem para o centro para ir para os bairros, né? Não é uma linha que não tem uma ligação muito clara em todas as linhas, né? Ligando os bairros. Os estudantes pautaram bem aqui que essa comparação do estudo que faz a Câmara aqui, que faz os especialistas, né, que estudaram esse reajuste, ela não vê realmente a questão do passe livre para os estudantes, porque a gente sabe que em Belo Horizonte a gente tem o meio passe, né? A gente sabe que diversas dessas cidades têm um benefício, né? E isso tudo precisa ser pontuado. Juiz de Fora é uma das únicas cidades que o estudante paga, o estudante secundarista do IF paga, né, do Instituto Federal, o estudante da UFJF paga, né? E principalmente o trabalhador dessas 19 cidades também satélites que usam o transporte público em Juiz de Fora, né? Muitas vezes vem aqui para trabalhar porque é uma cidade maior, é a 5ª maior cidade de Minas Gerais, né? Em número de habitantes, e é interessante que a gente saiba que isso sim, é uma continuação, essa é a situação municipal, né? O corte vindo federalmente, ele tá refletindo aqui municipalmente nos trabalhadores da nossa cidade de Juiz de Fora, né? É um problema, a gente vê que recentemente Michel Temer cortou R$10 do salário mínimo real dos trabalhadores, e aí a gente vê mais as situações de aumento de transporte, e para quem, né? Como o meu companheiro Augusto aqui fez esse questionamento, o direito à cidade. O trabalhador nunca vai ter o direito à cidade, é isso, a gente vem pontuar só aumentos, a gente nunca pontua ampliação do trabalhador que já é segregado da cidade, não sabe dos pontos culturais, dos eventos culturais, né? Que a gente já sabe que a maior parte a cidade, quando ela começa a ser acessível, ela é elitizada, ela é gentrificada, né? E a gente vê em Juiz de Fora uma situação que não caminha no oposto, né? Não pretende ter a sua população nos eventos culturais, não pretende que a sua população tenha acesso tem o direito, né? O direito de pertencer à cidade, o direito de se locomover pela cidade, de estabelecer relações na cidade, né? A gente sabe que essa situação, o trabalhador informal, ele vai ter que cada vez mais trabalhar, conseguir cada vez mais bicos, né, e complementos de salário, porque com a reforma trabalhista ele já está sendo prejudicado em contrato de trabalho, e o que vem aqui é uma Câmara dos Vereadores, né, uma prefeitura que está tentando no sentido de aumentar uma passagem, né, colocar mais gastos, aí, pelo menos mais uns R$40, R$50 no bolso do trabalhador por mês para ir trabalhar e voltar para sua casa, né? E é isso, e eu acho que já foi pontuado muitas das coisas, acho que já é importante também ressaltar a questão da qualidade do transporte, que não é um transporte público como das cidades comparadas, né? E não é um transporte público de primeira qualidade, né? E para ser possível, né, a gente pontuar aqui um aumento sem grandes coisas, e é isso. Eu acho que deixar essa crítica mesmo a uma cidade que prioriza realmente a relação com os grandes empresários do transporte, e ao invés do acesso do trabalhador à sua cidade pertencente, né, e a qualidade de vida para o trabalhador que vai ter que tirar do seu bolso para complementar esse aumento salarial. Sérgio, só fazer um esclarecimento, parabenizar pela sua fala, fazer um esclarecimento que a Câmara não vota o aumento. O aumento foi estabelecido pelo Poder Executivo, submetido ao Conselho, e é feita essa audiência pública para divulgar para a sociedade. A gente não tem o poder de abaixar a passagem ou aumentar. Passamos a palavra ao Jorge Ramos, Associação de Moradores do Bairro Granbury. Bom dia a todos e a todas, na pessoa do presidente dessa casa, Rodrigo, saudar a todos. Eu ontem tive a oportunidade de participar como representante da Associação de Moradores do Bairro Granbury na reunião,
E a grande preocupação, além dos 35 centavos, que gera aí 12,7 de aumento numa economia de alta recessão, e eu ponderei isso perante os conselheiros, que é impraticável. Falava isso ontem, essa foi minha crítica, e aí me chamou a atenção, e o que a gente vê aqui nesse momento? Que não há um quesito na planilha que avalia a satisfação do usuário. Eu acho que o dia, e vou ficar no achismo, o dia que tiver na planilha um quesito que coloca um percentual para poder você valorar essa questão da passagem ou não, com certeza as empresas mudarão o seu perfil. Com certeza elas vão se preocupar mais com o transporte público da nossa cidade. Aí falava ontem com o secretário, quando você começa a ver ali a metodologia, e lá está assim, acidente do trabalho. Não tem que ter acidente do trabalho, não. Isso, para mim, não pode estar nessa planilha. Há um custo, sim, administrativo do acidente do trabalho pela negligência. O acidente do trabalho nem era para acontecer. Mas o que me causou mais preocupação, além, vereador Antônio, desse percentual de 35 centavos, foi a matéria hoje, secretário Rodrigo, que o grande debate ontem no Conselho, além do valor, era justamente o que a imprensa iria dizer, manchete. Passagem de ônibus poderá chegar a 3,10, não é isso? Está na tribuna. Não foi isso que nós discutimos lá. Me foi franqueada a palavra, não pude votar, mas o Conselho não fez nenhuma votação com relação a essa planilha. Então, que fique muito claro para a sociedade aqui, porque me sinto no dever e me titularizei aqui como Jorge Gonçalves Ramos, não está aqui o secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde. Está aqui o cidadão. E nós, em nenhum momento, foi feito qualquer tipo. A Ana falou, faço dela minhas palavras. Porque ficou muito mal, como nós estamos sendo criticados aqui agora. Ficou muito mal, vereador Rodrigo. Quando a imprensa diz que o Conselho votou. Votou o quê? Isso me causou preocupação. O Conselho votou por não votar. Olha que loucura, né? Votou por não votar. A metodologia, ninguém quer discutir porque é muito técnico. Mas votou por não votar aquela apresentação que estava ali. Pelo menos foi o que eu entendi. Aí hoje, senhores, a tribuna solta que o Conselho votou. Não votou. E estou fazendo aqui, o vereador Castelar estava lá, minha defesa, porque estive presente no processo. E não vou deixar os meus 23 anos de militância, 25, num momento tão delicado como esse. Sou candidato a nada, nem a deputado, nem a síndico de prédio. Mas dizer para vocês que não votou, e 35, e lamento muito, e não estou atribuindo a Cetra, nem a Câmara, lamento muito a ausência dos representantes das empresas. Lamento muito, porque a interlocução fica prejudicada, porque parece que aqui o patinho feio da história é o legislativo, é o executivo, é o conselho. Não, não é. Não somos. O patinho feio aqui é um conjunto. Então, eu lamento muito a ausência do representante dos consórcios, órgãos instituídos de fora. E aí deixaria a minha proposição, que nós temos que trazer, senhores vereadores, para essa planilha, garotinho, a satisfação do usuário. Fizemos isso na saúde, Figueiredo, para conseguir que os hospitais melhorassem o atendimento, para conseguir que os parceiros que prestam serviço, doutor Antônio, nós atribuímos na contratualização critério de satisfação. E tem um peso considerável quando você vai repassar o recurso. Muito obrigado, um abraço. Nós agradecemos ao Jorge, passamos a palavra ao Ney Ferreira da Paixão, Instituto Geração 2000. Pode dar 10 não, né? Senhor presidente, doutor Rodrigo Matos, secretário da administração, nosso Figueiredo, secretário dos transportes, meus dignos e amáveis vereadores. Nós fomos pegos por tabela, na realidade nós não viemos aqui hoje
que não sabíamos, mas como chegando a esse estabelecimento, nós identificamos que esse é um assunto muito importante. Mas eu quero iniciar com a mensagem que eu aprendi e que a gente pode até encerrar a nossa presença aqui com essa mensagem. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não possa modificar. Muitos já conhecem essa mensagem. Coragem para modificar aquelas que eu possa. E sabedoria para perceber a diferença. Então, a minha fala está aí. Nós percebemos as nossas diferenças. Mas foram 9 representações aqui antes de nós dirigirmos a palavra a essa Assembleia, que, no meu ponto de vista, meus colegas, nós deveríamos estar com isso aqui lotado. Infelizmente, o horário também de trabalho, eu conheço muita gente, enquanto eu não sofri na carne, há 50 e tantos anos que eu moro na região da periferia da Zona Norte, então nós sentimos muita dificuldade, senhores vereadores, senhor presidente e demais membros. Então nós gostaríamos, nós temos vários representantes da Zona Norte, nós hoje estamos representando de tabela, conforme eu disse, essa associação que essa Câmara aprovou para nós, o Instituto Beneficente Geração 2000. Então, nós estamos encaminhando toda para regularização no Estado e Federal, porque assistência a gente pode dar de acordo com que nós estivermos bem constituídos. Eu agradeço a todos, e a minha vinda aqui hoje foi mais para visitar novamente o gabinete de todos os 19 vereadores, que eu também lamento não estar presente aqui, mas provavelmente justificativas, né? Então, muito obrigado, senhor presidente e demais membros, cumprimentar essa juventude que falou entre de nós e endossarmos, para economizar mais tempo, endossar a todos que vieram aqui e dirigiram as suas palavras. Vocês estão de parabéns, nós precisamos de vocês. Hoje, no nosso 81 anos de idade, a gente sente a falta da juventude mais junto dos mais idosos, para nós podermos caminhar melhor. Muito obrigado, presidente, e a todos aqui. Passamos a palavra a Rafael Lucas Vieira Donizete, membro do Levante Popular da Juventude. Ok? Bom dia a todo mundo aqui presente nessa audiência, bom dia aos vereadores, ao presidente. Bom, inicialmente eu gostaria de deixar aqui o meu espanto com a coragem que o prefeito Bruno tem, numa atual conjuntura que o país passa de desemprego e crise econômica, fazer uma proposta como essa, que aumenta na tarifa de passagem aqui para Juiz de Fora. Não está fácil para quem é da juventude hoje frequentar a universidade. Não está fácil para quem é de juventude, para quem é trabalhador, ir para o seu local de trabalho. Primeiro porque o trabalhador e a trabalhadora, né, além de estar perdendo direitos diariamente com o desmonte da CLT que a gente vem vendo aí no governo Temer, do mesmo partido com coincidência ou não, do mesmo partido que o prefeito Bruno, PMDB, sustentado inclusive pelo seu partido, presidente, o PSDB. E eu gostaria também, galera, de denunciar como que vocês tratam esse debate, um formato técnico, para a população não entender o que se está passando. Apresenta uma planilha completamente técnica, no horário 9 horas da manhã, numa plenária completamente esvaziada, depois de um debate de um conselho que, de fato, é representativo na população de fora, a gente não sabe se é representativo. Né? Há várias contradições. O conselho fala que não aprovou, aí vocês falam que vocês aqui também não aprovam.
E esse pepino aí vai ficar na mão de quem? Vai ficar, na verdade, no bolso do trabalhador e da trabalhadora. Eu quero saber do prefeito Bruno Siqueira, se quando ele propõe aumento de passagem, ele está pensando na Dona Maria que sai lá da Zona Norte para limpar o prédio burguês dele no Bom Pastor. Eu quero saber disso. Ele não pensa nessas coisas. Ele não pensa nessas coisas. Prefeito Bruno Siqueira hoje está dificultando, junto com Michel Temer, a participação da juventude dentro da universidade, a participação e envolvimento dos secundaristas nas escolas públicas aqui de Juiz de Fora. Prefeito Bruno hoje está aparecendo, quando não é para apresentar uma nova ponte em Juiz de Fora ou um novo aplicativo digital, ele está apresentando ou para mudar secretário de saúde, que vive em crise essa Secretaria de Saúde, a gente vê ele apresentando nova planilha, novas tarifas, novas formas de tirar do trabalhador e da trabalhadora e da juventude a possibilidade de ter direitos, né? Infelizmente, galera, eu queria aqui deixar também a minha insatisfação numa conjuntura dessa, estar precisando de falar sobre o que eu estou falando aqui. Numa Câmara de Vereadores que poucos, de fato, representam os trabalhadores, né? A gente tem aqui apoiadores de Bolsonaro, outro que defende escola sem partido, né? Então, assim, uma Câmara que, numa atual conjuntura, está conservada, está completamente num perfil conservador. Infelizmente, vocês não vão poder, né, como já é um decreto, vocês não vão poder aprovar ou não esse aumento da passagem. Eu vou jogar o pepino na mão de vocês para cobrar uma postura contra esse aumento de passagem. Isso vocês têm possibilidade, né? Vocês têm possibilidade de se reunir e fazer um manifesto contra o aumento de passagem. Vocês foram eleitos aqui com o voto da galera que está aqui hoje. Infelizmente, são poucos. O meu você não teve. Mas, assim, mas isso, de fato, galera, a gente deve prestar atenção. A gente deve prestar atenção. Por quê? Quando o debate é técnico, quando o debate é muito fundamentado em análises técnicas, distancia e dificulta a população, dificulta a participação do trabalhador e da trabalhadora para a gente construir essa nova planilha junto. A gente, infelizmente, a gente não tinha que nem estar pensando em aumento. A gente, enquanto juventude, a gente tinha que estar pensando aqui, como os companheiros falaram, no passe livre já. A gente não pode, gente, nesse momento, ficar comparando Juiz de Fora com outras cidades, não. O Bruno Siqueira foi eleito com o voto da galera de Juiz de Fora, não foi de Poços de Caldas, de Três Rios, não sei mais o que vocês estão comparando, não. Então, hoje, enquanto juventude, se é um decreto já dado, a gente vai lutar pela revogação desse decreto, a gente vai lutar pelo passe livre, o debate do passe livre. Vocês deviam estar discutindo isso, galera, vocês deviam estar discutindo isso, vocês tinham que ter vergonha na cara de apresentar uma planilha como essa. Então, assim, a gente vai começar a construção de discurso, a construção do debate sobre o passe livre, e necessariamente, se for preciso, a gente não sai dessa Câmara, a gente não quer, a gente não vai aceitar aumento de passagem, a gente não vai aceitar aumento de passagem, isso tem que ser discutido com a população de fora, só precisa a gente constrói junto com o Diretório Central dos Estudantes na universidade, junto com o movimento de secundaristas aqui, a gente constrói mobilizações e a gente é capaz, vocês sabem disso. Em 2013, Bruno Siqueira deu para trás também, quando queria aumentar a passagem. A gente tem capacidade para fazer a revogação desse decreto, e eu conto com o apoio de vocês, vereadores e vereadoras, pelo menos uma vez aí no mandato de vocês de fato representarem a vontade popular. Beleza? Muito obrigado. Na verdade, não tem nada a agradecer, mas ok. Passamos a palavra a José Antônio da Silva, servidor. Está escrito, não, mano? Então, cancelada a fala do Baiano. Nós vamos passar a palavra agora para os vereadores inscritos. Nós temos 4 vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Charles Evangelista. Bom dia a todos, sou presidente, bom dia secretário de Governo Figueroa, secretário de Transporte Rodrigo, colegas vereadores, saudar aqui também o público que nos acompanha do plenário, e esse sim merece elogio, né? Que a gente vê pessoas aí reclamando, Facebook, mas na hora de vir para cobrar realmente aí
e brigar pelos seus direitos, são poucos que dão as caras. Então, a gente, apesar de ser um público ali que já vem me espetando um pouco em relação ao Bolsonaro, a gente tem que elogiar nessa parte. Senhor presidente, eu primeiro parabenizar aqui o secretário pela explanação que fez em relação aí às planilhas, planilha de custo, né? E em relação a toda a explanação que fez aqui. Mas eu gostaria, se possível, sei se a gente podia quebrar o protocolo e fazendo algumas perguntas no final, mas se não responder, eu vou pedir pela ordem para estar cobrando, né? Deixar muito claro, quando eu fui eleito para vereador, uma das coisas que eu iria fazer era defender realmente o que eu acredito. E ontem, pegando aí os jornais e lendo as notícias em relação ao aumento de passagem, eu comecei a sentir que eu estava fazendo papel de bobo em relação a esse assunto, né? Mesmo porque eu já comecei a receber diversas críticas nas redes sociais, falando que que eu estava sendo compatível com esse aumento de passagem, e isso eu não sou de forma nenhuma. Mesmo porque a Câmara, até onde eu sei, não vota aumento de passagem, sequer autoriza aumento de passagem. Então, uma das perguntas que eu gostaria de fazer, isso não indo contra o Executivo de forma nenhuma, mas esclarecendo para a população o papel dessa Casa Legislativa, se depende, e aí eu gostaria de ter essas respostas, mesmo para a gente deixar gravado, constar em ata também, se depende da Câmara Municipal para haver aumento de passagem. Se o vereador ele tem algum poder de autorizar ou não esse aumento de passagem, e como que o vereador pode fazer também para não permitir esse aumento de passagem. Vi duas pessoas do conselho ali fazendo algumas reclamações. Até então achava que era o conselho que autorizava esse aumento, e duas pessoas que fazem parte do conselho não deixou claro ali que não é o conselho é apenas consultivo, não deliberativo. Então, quem autoriza esse aumento de passagem? Se o conselho não tem esse poder de votar, né, de estar deliberando em relação a esse aumento de passagem. Da onde vem essa decisão? Quem que autoriza e quem chega nesses valores para a gente poder esclarecer para toda a população. E deixar claro, né, eu já antecipando aí um pouco essas respostas, deixar claro que a decisão de aumento de passagem, ela já vem pronta para a Câmara de Vereadores. Então, o nosso poder, na verdade, em relação a esse assunto, é o poder de cada cidadão de Juiz de Fora, de cada cidadã, né? De poder estar lutando, brigando, falando, utilizando da palavra, mas a decisão já vem pronta, a Câmara não vota e não autoriza nenhum tipo de aumento. Deixar claro que eu, particularmente, sou contra o aumento de passagem na atual conjuntura. Falaram ali, e eu concordo em partes, né? Atual conjuntura, desemprego em alta, com mais de 14 milhões de desempregados aí no país todo. Então, esse aumento ele vem realmente na contramão do que a população vem passando, né? A crise financeira, empresários passando dificuldades em relação à venda, em relação à arrecadação também, mas eu concordo, sou defensor dos empresários, com toda certeza, mesmo porque, só para concluir isso, presidente, mesmo porque a gente sabe que ele que gera emprego, ele que gera renda, o empresário que gera renda também para o país. Concordo que todos têm que ganhar dinheiro, né? Inclusive os empresários de transporte. Ninguém trabalha de graça, mas o cidadão também tem que ganhar dinheiro e o micro e pequeno empreendedor também tem que ganhar dinheiro. Mais 30 segundos. Eu tenho uma experiência como empresário também e
posso afirmar que hoje uma das empresas, foi demonstrado em planilha, uma das coisas mais fáceis de administrar é empresa de transporte. Por quê? Você chega aqui, vê quanto que você precisa ganhar de lucro, apresenta os dados e a população é obrigada a pagar sem poder discutir de forma nenhuma. É mais fácil que administrar do que uma casa, né? Porque na casa você não tem direito de ver o que você precisa comer e depois ver quanto você tem que ganhar. Primeiro você ganha para fazer o orçamento em cima. Então, particularmente, sou contra o aumento. Muito obrigado. Passamos a palavra ao vereador Betão. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui, principalmente a juventude que está presente aqui, nova direção do Diretório Central dos Estudantes, né, que está aqui presente, o pessoal do Levante que está aí também participando, secretários, vereadores aqui, telespectadores da TV Câmara. Primeiro, acho que é importante entender aqui o que está se passando aqui nessa audiência pública, né, nessa pretensa audiência pública. Como alguns já relataram, o Conselho, né, discute a planilha que foi apresentada aqui, traz aqui na Câmara Municipal, a Câmara Municipal não vota, que, aliás, eu acho que deveria mudar isso aqui, presidente. Quem deveria fazer essa audiência pública é a Prefeitura, não é a Câmara Municipal. Ela que deveria chamar e convidar as pessoas para participar da audiência pública e fazer lá na Prefeitura. O que envolve a Câmara nisso aqui, realmente parece que a Câmara vai votar o reajuste de passagem. Não é isso, não. Quem vota o reajuste de passagem, aliás, nem vota, quem decreta é o prefeito. Eu já vi, Charles, uma determinada vez que o Conselho Deliberativo, depois da explicação da planilha, votou por um reajuste, vamos supor aqui 3,15, e o prefeito depois foi lá e decretou 3,10, e deixou o Conselho em má posição. Não aconteceu isso, Ana? Verdade. Então, quem vai decidir é o prefeito. E aqui vem um detalhe que eu quero chamar a atenção de todo mundo, Charles, e tem uma certa relação com o que você falou. A planilha que foi apresentada aqui, técnica, como disse um jovem ali, ela é muito interessante, né? Você joga um dado ali, um pneu, uma gasolina, um gasto qualquer, ela vai apresentando a planilha e vai dar o valor final lá de quanto tem que ser a passagem. Agora, o que não está sendo observado nisso aqui? É que o empresário do ônibus, ele não paga absolutamente nada. Absolutamente nada. Para poder entender, para ficar claro, se você que é um trabalhador, recebe um salário, compra um carro mais novo, você vai ter que pagar o IPVA sobre este valor do carro, você tem que pagar o seguro obrigatório sobre o valor do carro, você tem que pagar, ou seja, você vai ter que desembolsar, você vai ter que tirar do seu bolso para pagar as taxas daquele carro que a pessoa comprou. O empresário do ônibus não paga absolutamente nada. Está tudo embutido no preço da passagem. É um negócio melhor do que o banco, porque banco ganha dinheiro com o dinheiro dos outros. Você deposita o seu dinheiro no banco, ele te paga 1%, vamos supor, de juros por mês, e empresta para o outro por 10%, 15%, 30% ao mês. Ele não precisa ter dinheiro, banqueiro. O dono de empresas de ônibus é a mesma coisa. Tudo ele tira e tudo ele coloca ali. Vocês devem ter observado na planilha. Então, esse é o problema, né? Nessa discussão de planilha de ônibus, quando se apresenta isso aqui, aí vai chegar uma taxa de 12,75% de reajuste, quanto uma inflação de 6%. Os trabalhadores da prefeitura sequer tiveram reajuste ainda esse ano. As categorias estão fechando acordo salarial aí de 4%, 5% ao ano de reajuste salarial e nós vamos ter 12,75% de reajuste? Não dá. 12,75% não dá. 35% de 35 centavos de reajuste? Não dá. Tem que rever essa situação aí, secretário. É um absurdo, vai estourar com o orçamento todo mundo aqui em Juiz de Fora. É por isso, senhores vereadores, que eu chamo a atenção aqui daquele projeto de lei que está parado aqui, que eu tirei ele, né, que ele estava arquivado, de outro vereador, que
trabalha com a questão dos juros, porque o dinheiro, quando as empresas, né, pagam para os funcionários e vai para o cartão, aquele dinheiro cai na conta das Transp. Só que aquele dinheiro não é usado imediatamente, aquilo fica lá durante um mês, 2 meses. O que é feito com aqueles juros que ninguém consegue me responder? Tem 9 anos que eu faço essa pergunta aqui, nenhum secretário, doutor Rodrigo Tortoriello, me responde o que é feito com os juros que as Transp faz com a aplicação desses recursos. Porque isso poderia entrar no cálculo, por exemplo, para reduzir o valor do preço da passagem. Vamos ver se hoje o doutor Rodrigo me responde, né? Por fim, nós temos aqui, desde o primeiro mandato, primeiro ano, aí eu chamo a atenção do pessoal do DCE, do movimento secundarista, um projeto de lei sobre o passe livre, só para completar, senhor presidente, um projeto de lei sobre o passe livre que precisa ser aprimorado para a gente poder tentar impulsionar, mas só consegue impulsionar isso se a juventude vier, se os trabalhadores vierem, mas principalmente a juventude. Então, nós estamos com o gabinete aberto para poder fazer a discussão. Se quiserem, depois me procurem. Por quê? Porque é verdade, existe um custo no transporte. É lógico que tem um custo. Você gasta o ônibus, gasta o pneu, tem que pagar o motorista, o cobrador, todo mundo. Agora, custo é diferente de valor. Custo é diferente de valor da passagem. A prefeitura pretende, por exemplo, de subsidiar parte da passagem para os estudantes, porque o passe livre que é feito para os estudantes municipais, da mesma forma que as outras questões, está embutido lá na planilha. Ela não sai da prefeitura, não. Quem paga o passe livre dos estudantes municipais são os consumidores. Quem paga o passe livre das pessoas com mais de 60 anos também são os demais passageiros. A prefeitura não põe um centavo. Tudo está colocado no preço da passagem. Ok, pessoal? Muito obrigado. Passamos a palavra ao vereador Wanderson Castelar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Câmara, cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui, especialmente as diversas matizes, né, da nossa juventude revolucionária. Queria fazer uma saudação especial a vocês, a nova diretoria do DCE, lembrar, inclusive, aqui, fazer uma autopropaganda, dizer que eu fui presidente junto com o Betão, no distante ano de 1987, mas conservamos a mesma garra, né? A mesma disposição para a luta, como se tivéssemos 20 e poucos anos, né, Betão? Eu talvez precise um pouquinho mais de tempo, Excelência, porque eu sou membro do Conselho de Transportes e aceitei essa incumbência quando ninguém mais queria. Eu, naturalmente, o vereador não quer participar de um Conselho de Transportes que vota o aumento, depois sai na tribuna dizendo que o Conselho votou o aumento, legitimou o aumento, e isso, naturalmente, respinga em todos os vereadores. E ontem nós fizemos... Cadê o Jorge? Ah, está ali. Ontem, Ana Cecília, o pessoal aí do Conselho, André, né, Aparecido. Eu acho que ontem, tem outros presentes, mas eu não vou identificar todos de pronto. Eu acho que nós fizemos uma virada histórica digamos assim, no comportamento do Conselho em relação a essa discussão. O Conselho não aceitou votar a planilha. Não porque discordasse da planilha, que é, como eu digo, uma construção técnica. Alguém vai discordar que 2 mais 2 é igual a 4? Não existe, né? Do ponto de vista racional, aquilo que está ali, salvo uma verificação de pessoas especializadas no tema, tem que ser aceita como verdade, até porque é feito por funcionários de carreira da CETRA, e nenhum de nós aqui vai levantar suspeição sobre a honestidade dessas pessoas, né? Algumas das quais a gente conhece muito bem. O problema concreto é que o modelo, da forma como está edificado, ele nos leva necessariamente a aceitar a imposição de reajustes
da forma como a gente vem observando, né? E que hoje ultrapassam a casa dos 10%. E a tendência é de que o próximo aumento seja ainda maior do que esse. Porque qual é a regra? Qual que é a lógica? Aumenta-se a tarifa, a demanda cai. Porque é natural, as pessoas deixam de usar o transporte. Até porque hoje há formas alternativas. O Uber cobra, em média, R$10 para você ir do meu bairro, que é o Monte Castelo, até o centro da cidade, ou vice-versa, né? Se você junta com 3 colegas, ou 2, né, formando 3, o que você gasta é menos do que você gastaria tomando um Uber, indo com o conforto de um carro, né, de passeio, e com muito mais velocidade, você vai gastar menos do que se fossem os 3 de ônibus, né? Então, a tendência é, dentro dessa equação que é adotada, cair a demanda e, naturalmente, isso vai pressionar a tarifa, porque os custos são praticamente invariáveis. E nós estamos vivendo uma conjuntura nacional de explosão de todos os custos, né? Diesel, com esse desgoverno que aí está, podem esperar que vai haver mais aumentos, né? Ou seja, o que vai acontecer a curto prazo? Esse sistema de transporte coletivo, da forma como está construído, ele vai falir. A tendência é essa, né? Vai falir e levar junto com ele o direito à cidade, como um dos colegas, um dos meninos, se me permite dizer assim, disse, né? Quer dizer, o direito à cidade, o direito de você ir e vir, o direito de você ir ao trabalho, ou mesmo à diversão, ao lazer, etc., 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 né? Então, o que é que eu penso? E aí é por isso que eu vou precisar de um tempinho extra, Excelência. Nós temos que reformular esse conselho. O conselho é consultivo, o ideal é que fosse deliberativo, mas desde que ele fosse instrumentalizado para isso. 2 minutos? 3 minutinhos, Excelência. 2,5, então. 2,5, está ótimo. O ideal é que ele fosse instrumentalizado. Não dá para você acompanhar cálculo tarifário se você não tiver assessoria técnica, não é? Você tem que ter um quadro técnico que não seja o mesmo da Cetra, e volto a dizer, não por desconfiança, mas por uma questão de lógica, né? Quer dizer, você tem que ter um terceiro para dizer, para se certificar de que aqueles cálculos estejam certos. À época, há uns anos atrás, quando houve toda aquela questão relacionada ao governo Bejanha, etc., a universidade, se não me engano, através da Faculdade de Engenharia e Finanças, Administração, constituíram uma equipe, inclusive nomeada pelo promotor público, e eles descobriram que havia uma diferença no cálculo tarifário, tanto que depois, por decisão judicial, a tarifa caiu de um patamar para outro, muito mais baixo, né? Então, isso é necessário. Sem isso, é melhor desfazer o conselho, porque senão nós vamos ficar lá segurando a vela, né? E legitimando, ou sendo taxados de legitimarmos, um aumento que a gente não tem condições técnicas de dizer se ele é devido ou não, né? Então, essa é uma tarefa que essa casa tem que se dedicar, né? Eu como representante, Excelência, estou me incumbindo de liderar esse processo, mas eu vou precisar muito do apoio dessa casa para a gente reformular, junto com o Conselho, a regra de funcionamento desse órgão, que é importante, porque lá estão líderes comunitários, lá estão líderes empresariais, lá estão representantes das diversas corporações relacionadas ao tema. É muito importante que a gente saiba fortalecer os conselhos, né? Agora, para ficar num único tema que foi apresentado aqui, que é relacionado ao passe livre, porque há de se pensar, isso que eu chamo a atenção da administração, nós temos que buscar melhorar o transporte em todos os sentidos, inclusive ampliando o uso gratuito desse transporte, franqueando para os estudantes.
né? Tenho dúvida se deve ser universal ou se deve obedecer a critérios socioeconômicos. Mas, assim como outras tantas cidades já praticam, Juiz de Fora tem que entrar no rol daquelas cidades que prestigiam a sua juventude e estabelecer a chamada vale, né? Como é que chama isso? É o passe livre, desculpe. Isso é um desafio que essa casa também tem que aceitar, mesmo que isso custe recursos aos cofres públicos, ao Tesouro Municipal. É possível fazer isso com suporte do Tesouro Municipal e com uma outra metodologia que a gente faça com que o transporte seja mais eficaz e, ao mesmo tempo, mais barata para todos e todas. É essa a minha proposição, estou absolutamente à disposição. Acho que a lei do passe livre, só para concluir mesmo, Excelência, deve ser feita, hein, vereador Betão, não a partir de um projeto nosso, mas a minha sugestão, que já levei ali ao Felipe, da Movimento LGBT, é que façamos, né, aos Filipes, né, são dois, é que façamos através de emenda popular. É fácil, vocês em um mês conseguem colher 13 mil assinaturas, que é o número necessário para que o projeto venha para essa casa e tenha a força e a dimensão popular que o tema merece. Muito obrigado, viva o nosso movimento. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Queria pontuar algumas perguntas aos secretários. Eu não sei a parte técnica desses IPVAs, desses veículos, pela soma que tem, eles são 625 veículos, e eu tenho visto algumas placas de veículos de outras cidades. Queria saber como é que é o funcionamento disso, se é pago esse IPVA, se ele é pago, para onde vai essas taxas, porque se está lá na Bahia, quer dizer, se paga o IPVA, está pagando na Bahia, não está vindo para a cidade. Eu queria pontuar também sobre o garoto aqui, o Sérgio. Ele falou sobre as ligações dos pontos da cidade. A gente verifica realmente que a maioria dos ônibus são feitos ligações centro-bairro. E essa ligação da cidade, né, está bem precária. Queria uma atenção de Vossa Excelência nisso. E pontuar também, já foi feita até uma audiência pública a respeito disso, do ônibus da região Nordeste ligando Grama à Universidade Federal e ao Hospital Universitário. E pedimos novamente, com carinho, que se faça o teste, que foi o pedido, só terminando. Falar sobre injustiça, eu queria pontuar a situação da Ana. A Ana falou sobre injustiça que foi cometida com ela a respeito do jornal Tribuna de Minas. E você também cometeu uma injustiça conosco aqui, vereadores. Se você nos acompanhar no site da Câmara, você vai verificar que nós estamos fazendo vários tipos de fiscalizações através dos nossos requerimentos. Vários vereadores dessa casa fazem os requerimentos pedindo a melhoria de alguma rua. Se dependesse de nós, claramente, não faria nenhum pedido do prefeito, eu iria lá e faria as modificações. Então, fica registrado essa injustiça, porque precisa mais acompanhar os nossos sites. São pessoas, só a demanda do banco, são várias pessoas que vão no nosso gabinete reclamar de vários tipos de demandas que se encontram na cidade. A gente não pode virar as costas para essas pessoas que vão lá reclamar. Essa fiscalização que foi feita no banco são reclamações diárias em nossos gabinetes, entendeu? Então, é obrigação do vereador realmente ir lá e verificar essa situação. E, quando se faz, reclama. Quando não se faz, também reclama. Então, nós precisamos ser justos com as pessoas. Muito obrigado, boa tarde. Bom dia. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Depois você conversa com o Sargento Melo, tá? Em particular, por favor. Pela ordem, vereador Adriano Miranda. Boa tarde, bom dia a todos. Eu senti falta aqui, realmente, de uma planilha do trabalhador, do custo de vida do trabalhador e de como esse trabalhador é reajustado. Nós sabemos que o reajuste esse ano do salário mínimo foi 6,14%. Então, assim, isso é desproporcional, esse aumento. Então, eu como vereador, esse vereador, embora a gente não tenha o poder de voto aqui, eu me posiciono contra esse reajuste de passagem. Esse reajuste, a meu ver, até é abusivo. Eu não vou entrar no mérito do custo, benefício e prestação de serviço, senão a gente ia ficar aqui falando e eu só tenho 1 minuto para falar. Respondendo a Ana Beatriz, Ana, tudo bem? A Ana, ela questionou que nós não fiscalizamos os prestadores de serviço da prefeitura.
Está enganada, Ana. Eu entrei essa semana com uma representação no Ministério Público para que as empresas de ônibus cumpram com a lei, aquela lei que exige a placa lateral com os itinerários dos ônibus. Então, nós cobramos, sim, não só a comissão do Cumpra-se, mas nós cobramos e fiscalizamos essas empresas que prestam serviço à Prefeitura. Obrigado. Pela ordem, vereadora delegada Sheila. Bom dia a todos. Eu não vou ficar aqui repetindo o que já foi dito anteriormente pelos demais colegas vereadores, pelas pessoas que falaram, mas eu gostaria de dizer que eu também não sou a favor desse aumento, ainda mais de 12%, né, gente? É um número aí exorbitante. Nós sabemos da necessidade, mas necessidade todo mundo tem, todos nós temos. Inclusive eu, como servidora pública, que estamos aí há anos sem nenhum tipo de aumento. Então, só para colocar mesmo a minha posição. Obrigada. Passamos a palavra para as considerações finais ao secretário de Transporte, Rodrigo Tortoriello. Mais uma vez, bom dia, presidente, bom dia a todos os vereadores e público presente. Eu ouvi atentamente aqui as manifestações de todos os presentes e vou fazer algumas respostas às que foram questionadas aqui. Com relação ao comentário do Jorge Ramos, a qualidade do serviço, Jorge, existe uma pesquisa que dentro do contrato ela está prevista, talvez por você só ter ido na reunião de ontem no Conselho e não ter acompanhado o desenvolvimento do Conselho com relação a todo o debate da licitação, as apresentações que foram feitas, toda a transparência que a gente traz, eu sei que você é novato no Conselho, e aí isso pode surgir dúvida mesmo. E é bom que a gente tenha esse espaço aqui para esclarecer. Então, existe uma pesquisa prevista que a gente já está preparando para que ela seja feita, e a qualidade do serviço ela é considerada, sim, principalmente na questão da renovação do contrato, que existe uma previsão daqui a 10 anos, essa pesquisa é considerada para a efetiva renovação do contrato dos concessionários. Então, o contrato é de 10 anos, podendo ser renovado por mais 10, e uma das coisas que leva em consideração é a qualidade do serviço prestado. Tá? Então, são diversos itens lá que já estão considerados para que sejam avaliados. Vereador Charles, há outro esclarecimento aqui que cabe fazer com relação à reunião do Conselho. A reunião ontem foi muito acalorada mesmo, que o tema é um tema bastante polêmico, e a conclusão que o Conselho chegou ao seu final foi que aprovava a metodologia, aprovava os parâmetros apresentados, porém gostaria de não se manifestar sobre o valor. Isso foi o que a gente aprovou no final, que a maioria do Conselho, por aclamação, o vereador Castelar estava presente também, pode confirmar essa informação com relação ao que foi deliberado pelo Conselho. E eu acho que, tendo em vista essa nova situação do contrato, de ser uma obrigação legal do tratamento dessa informação, eu acho que realmente a gente pode avaliar essa questão de o Conselho ter que aprovar. Eu acho que o Conselho tem que apreciar os dados apresentados, e a CETRA trabalha com toda a transparência e com toda a legalidade dentro do processo, e, como sempre fizemos, estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento e validação e apreciação dos dados que estão lá. Então, eu acho que esse debate, Castelar, é importante da gente conduzir, talvez não levar essa planilha à votação no Conselho, e sim que o Conselho se limite a apreciar os dados apresentados, como foi feito ontem, cumprindo o rito legal de validar a metodologia e os parâmetros apresentados. Então, eu acho que isso aí atende aos nossos preceitos e o que a gente defende com relação à transparência do processo. Com relação às perguntas do vereador Charles, realmente a Câmara não aprova o aumento. Isso é uma prerrogativa da CETRA, que encaminha os estudos realizados, porque a gente tem a responsabilidade também de trabalhar com o contrato. A gente tem um contrato que funciona para os dois lados, né? A gente tem direitos e deveres, e no poder público você tem que
prezar pela legalidade dos seus atos. E é o que a administração faz e o que a gente faz nesse tempo todo. Quanto já respondi, então, quase que a totalidade das perguntas. O que se perguntou, o que o vereador pode fazer para não aprovar, isso não é uma resposta que cabe às secretarias de transporte para informar. Tá? Com relação ao vereador Betão, alguns comentários que ele fez aqui, esclarecer que aquela redução na tarifa não foi executada durante a administração do prefeito Bruno Siqueira. Todos os valores aprovados e apresentados ao Conselho durante as reuniões foram os mesmos valores que foram publicados como tarifa vigente. A gente, para quem também não tem costume de frequentar o Conselho, não tem essa oportunidade, a gente faz reuniões bimestrais e não se limita a discutir somente tarifa do transporte coletivo, a gente discute várias outras ações e todos que quiserem, dentro da legalidade, dentro das normas do Conselho, comparecer e debater conosco, nós estamos abertos a esse debate. Sobre os juros da arrecadação, Betão, quem pode responder esse assunto somente é o Sinturb, que é a nova associação dos... já estou concluindo aqui, presidente. A nova associação dos empresários do transporte coletivo de Juiz de Fora. Eu não tenho essa resposta, não posso responder porque eu não tenho acesso a essa informação. Então, não tem nenhum tipo de restrição. Se eu tivesse informação, lhe forneceria. Já respondi ao vereador Castelar sobre a reunião do Conselho, sobre a proposição da gente fazer alterações na conduta do Conselho, sou plenamente de acordo. Sargento Melo, os veículos que foram adquiridos fora de Juiz de Fora e que por acaso estavam com placas de outro município, começaram a rodar com essas placas até que fosse feita a transferência. Como esses veículos já tiveram IPVA pago na sua origem inicialmente, no ano que vem esse IPVA vai ser considerado. Então a gente só considerou dos que efetivamente foram pagos em Juiz de Fora. Ok? Adriano, as placas serão providenciadas, tá? A gente está só viabilizando, porque no layout existente não foi feita a previsão, a gente está avaliando se ela vai ser eletrônica ou se vai voltar a plaquinha física. Então, esse também assunto a gente já está corrigindo. Tá? Eu agradeço aos vereadores as questões colocadas e, mais uma vez, reitero o nosso compromisso de estar aqui com transparência e razoabilidade e legalidade, cumprindo todos os ritos legais e evitando que a gente tenha dúvidas sobre o processo, como já ocorreu no passado. Eu acho que esse tempo todo a gente está aqui trazendo esse debate para a Câmara de forma clara, transparente e com honestidade. Então, Juiz de Fora já passa um bom período, desde o prefeito Bejani, que foi citado aqui como exemplo ruim, a gente já passa um bom período onde a gente tem aí uma nova postura com relação à gestão do transporte coletivo na cidade de Juiz de Fora. Agradeço a todos pela atenção. Vamos pela ordem, Sargento Melo. Não é a primeira vez que a gente tem verificado o pedido de várias audiências que estão sendo feitas nesses horários que os trabalhadores não estão vindo. Peço que a mesa verifique esses horários, quando se tratar desses assuntos relacionados e mais pontuais, igual o caso dessas mensagens do Executivo, que a gente verifique um horário melhor, para a gente evitar de toda vez a mesma coisa, as pessoas reclamando da mesma coisa, do mesmo horário. Eu acho que é desnecessário ficar recebendo essas informações, esses pedidos da população, quase toda vez que tem esses tipos de discussões na casa. Só fazer o esclarecimento que essa audiência foi sugerida pela Prefeitura, o horário, e nós temos o nosso regimento com os horários das audiências públicas, que prevê 2 audiências públicas fora desse horário, é só uma questão de a gente adequar. Pela ordem, vereador Betão. Veja bem, é a primeira vez que o secretário toca na questão dos juros aqui. Primeira vez, doutor Rodrigo. Até saudá-lo por isso, viu? Mas existe, chama a atenção dos vereadores, né? Então, segundo o secretário, o Rodrigo Tortoriello, nós temos que perguntar para o consórcio, né, que administra. Então, chama a atenção por causa daquele projeto que está circulando aqui, porque são mais de 7 milhões de passageiros mês, não é isso?
7 milhões de passageiros mês, a 2,75, né? Qual é o volume disso? Então, esse dinheiro ele não fica parado ali numa caixinha, ele está sendo empregado no sistema financeiro, né? E esses juros, ele pode estar retornando para uma discussão também, para entrar nessa planilha, né? Eu chamo a atenção isso e, no mais, reiterar a questão da discussão do passe livre, pode ser até no formato que o vereador Castelar apresentou aqui, né, de se fazer um projeto de lei de iniciativa popular, e eu reitero que o pessoal nos procure para a gente poder fazer essa discussão. Pelotas, vereador Castelar. Eu sei que já desfrutei de um tempo maior da tribuna, mas gostaria só de pontuar uma coisa que me parece muito importante, e para não haver conflito de informação. Aí chama a atenção, inclusive, do jornal Tribuna de Minas. O Conselho ontem não votou a tarifa, não votou o aumento. Naturalmente, isso não significa, digamos assim, um voto de desconfiança em relação à planilha, ao trabalho dos técnicos, não. Mas o Conselho, eu quero crer que daqui para frente não mais vai colocar a sua mão na cumbuca. Até porque já teve uma vez, Betão, que a promotoria pediu multa para os conselheiros que haviam votado aquela tarifa que depois foi derrubada, né? Então, eu acho que o bom senso indica isso, e é importante fazer essa ressalva. Foi uma votação apertada, 9 votos contra 8. De qualquer forma, significa uma virada no comportamento do Conselho, que deve ser complementada, naturalmente, com a transformação da lei. E, por fim, só para terminar, Excelência, a Ana Cecília, com muita razão, Ana Beatriz, com muita razão, solicita que nós façamos uma nova audiência sobre esse tema, até para que ela tenha a oportunidade de responder a um dos vereadores que citou na sua fala, e, como de resto, é absolutamente importante que esse tema não saia de pauta, né? Nós temos que continuar a debater, porque essas transformações que nós almejamos só vão acontecer e só devem acontecer com a participação de todos. Muito obrigado. Pelotas, vereador Charles. Senhor presidente, primeiro, parabenizar e agradecer aí o secretário Rodrigo pela resposta, as respostas aí que nos foi dada, mostrando também que não corre do debate e preza, né, a transparência aí, tentando passar para a população o que realmente vem acontecendo. Dizer também que eu sou base do governo, defendo o governo, desde que seja de acordo com meus ideais também, né? Então, o que eu não tiver de acordo, isso daí, com toda certeza, a gente não vai estar caminhando junto. As perguntas que eu fiz, inclusive uma não cabe a Cetra, foi proposital. Eu sei que não caberia a Cetra estar respondendo, mas para frisar mais uma vez que a decisão em relação a esse assunto chega pronta nessa casa e nós não temos como influenciar, autorizar esse tipo de aumento de passagem. Muito obrigado. Estamos encerrando a presente audiência pública. Dentro de 15 minutos, iniciaremos a nossa reunião ordinária.